Bom dia, meus amados. Hoje é uma segunda-feira, dia 26 de maio de 2025. Vamos trazer aqui hoje alguns assuntos que estão muito em evidência nos dias atuais. Vamos falar sobre a crise de pânico e vamos também trazer aqui algumas referências sobre as causas, não somente da crise de pânico, mas também sobre osteoporose e hérnia de disco. São assuntos que são trazidos no cotidiano através das mensagens aqui recebidas, e como eu sempre digo, são centenas de mensagens todos os dias. E lendo as mensagens, ou ouvindo as mensagens, fazem com que nós possamos trazer algumas orientações, algumas canalizações, sempre com o amparo da nossa equipe espiritual, porque este é um trabalho missionário, uma missão de uma encarnação. Estamos aqui para concluir essa missão nesta encarnação atual, porque cada um de nós tem um propósito, não somente nesta, como nas encarnações anteriores, mas principalmente nesta, que é a última encarnação na condição de provas e expiações neste planeta Terra. Na medida que se aproxima o final da transição, nós estamos limpando os nossos porões, trazendo à tona, ou seja, para a consciência, aquilo que está no subconsciente, sejam traumas, sejam karmas, sejam lições, aprendizado, alguma harmonização necessária. E como sempre dizemos aqui, a alma é imortal, o corpo é efêmero, dura o tempo que dura uma encarnação, mas o corpo físico é também a caixa de ressonância da alma. A alma se expressa através do corpo para que nós possamos entender o que ela precisa, porque a alma é a nossa consciência, mas nem sempre temos condições de entender de fato o que precisamos. Se não é pelas situações enfrentadas, sejam físicas ou até emocionais, não saberíamos aonde temos que fazer a lição de casa, aonde ainda temos as pendências. Então o corpo se manifesta, dando sinais. O que ainda precisamos compreender? Muitos de vocês já disseram aqui, porque eu leio todos os comentários, por que temos o véu do esquecimento? Seria muito mais fácil se lembrássemos das vidas passadas e saberíamos o que fazer. Bom, se o aluno vai para a escola já sabendo as matérias, ele não precisa frequentar a escola. É o aprendizado que conta, é a evolução através deste aprendizado. A alma evolui passo a passo, encarnação após encarnação. Num mundo de expiações e provas, não há outra maneira de evoluir, porque é um aprendizado, uma consciência em formação, em crescimento. Estamos então no final dessa longa trajetória e falta algumas coisinhas. Na maioria das situações, são apenas harmonização de frequência. Nós já aprendemos as lições. A escola Terra já nos deu todas as possibilidades de aprendizado. Recebemos todas as orientações de todos os mestres, de todas as situações. Passamos pelas experiências, como numa escola, todas as matérias foram passadas e repassadas e submetidos às provas e fomos evoluindo degrau por degrau. Mas agora temos frequências das vidas passadas e desta vida também
que temos que fazer uma harmonização, um alinhamento. Então o corpo se manifesta para que nós possamos sentir, porque sem sentir não saberíamos o que fazer. Teríamos uma vida ao Deus dará, porque seríamos colocados como um barco no oceano, sem leme, sem rumo, sem motor, levados ao vento. E nós estamos aqui para finalizar, e não para dormir, como muitos acreditam. Todos os dias nós temos condições de fazer alguma coisa, e o tempo urge, porque agora tudo se acelera. Então temos os sintomas, tantos já falados aqui. Mas hoje vamos falar apenas de 3, que são muito importantes. Vamos falar primeiro das crises de pânico. Quantas pessoas estão passando por isso? Muitos não chegam a ter crise de pânico, mas estão cheios de medos. Medo de tudo. O pânico nada mais é do que a soma. A soma exagerada de tantos medos. Chega um ponto que a linha da régua extrapola. Então não é mais medo, é pânico. Quem chega nesse ponto já não sabe mais nem do que é que tem medo, porque não tem um determinante, não tem uma razão específica, simplesmente é o medo de tudo. Mas podemos aqui dizer que tem causas e é preciso sair desta crise conscientemente. Tem várias maneiras. Primeiro, você consegue, porque nem sempre quando você está numa crise de pânico é possível fazer uma respiração, mas tenta fazer um esforço, nem que seja muito grande, para respirar conscientemente. Tentar sair dessa situação, fazer de conta que não é contigo essa crise de pânico. Se conseguir fazer pelo menos 3 respirações lentas e profundas, vai pelo menos permitir que você raciocine, que você consiga se manter no prumo, manter no equilíbrio, e aí começar a fazer uma análise. Por que eu estou sentindo isso? Muitas vezes a crise de pânico, ela é um medo da alma, não é nem do corpo, não está no corpo. Não está na mente consciente, porque nós temos uma mente que trabalha permanentemente enquanto estamos acordados. Mas temos uma alma que tem a história nossa, e ela trabalha 24 horas por dia, porque ela não dorme. Mas a alma está ansiosa, está com medo. Será que essa mente que está nesse corpo que eu habito, será que vai fazer o necessário para conseguir a ascensão? Porque agora é a encarnação decisiva. A alma é que vai ascensionar ou vai para o exílio, não é o corpo. Então a alma está com medo. E eu diria que é um medo infundado, porque só depende de você. Se você faz aquilo que é para ser feito e não precisa fazer grandes esforços, seja a tua melhor versão cada dia. Não precisa fazer tanta força. Seja apenas você na tua melhor versão. Procure ser honesto, ser positivo. Veja as tuas intenções, aonde elas te levam. Você quer fazer algo bom? Ou quer se aproveitar de situações? Doa em quem doer. Se você tem compaixão, se você tem respeito pelas pessoas, pelas coisas da natureza, da criação divina, será que é tão difícil alguém ser a sua melhor versão? Ah, mas se eu não fizer isso, eu não vou ter essa vantagem, vou perder a oportunidade. Mas que oportunidade? Oportunidade é ascensionar. Não é tirar vantagem em cima de uma situação cotidiana.
É preciso ter humildade, serenidade, e não ganância, competição. Apenas seja você a tua melhor versão na cooperação, no coletivo. Se coloque no coletivo como harmonia e não como discórdia. Tenha pelo menos interesse em ter sentimentos amorosos, sentimentos do bem, a intenção no bem. Isso não custa nada. Aliás, eu sempre digo que tem muitas pessoas que são tão miseráveis que só têm dinheiro ou só têm poder. São as mais miseráveis desse planeta, porque não tem nada da base que sustenta uma alma para a sua evolução, que é o amor incondicional, a compaixão e o respeito. Eu sei que é difícil ter um sentimento amoroso em certas situações. Às vezes não temos compaixão daquilo que não estamos vendo, não estamos próximos, então, isso não é comigo, não me atinge. Tudo bem. Essas duas partes até são mais difíceis, obviamente, embora não impossíveis. Mas faltar com o respeito, isso não dá para perdoar, como se diz. Porque o respeito não custa nada. É apenas um respeito. Quanta gente não se importa, não é no olho dele que está ardendo, então pode jogar pimenta. Isso é uma atitude que vai levar fatalmente ao exílio, porque não está pronto para viver num mundo harmonizado, um mundo de regeneração, onde a harmonia é perene, é cotidiana, é continuada, é a norma. Quando alguém tem crise de pânico, também pode ser o medo da vida. Tem medo do que vem aí pela frente. Na verdade, são situações que fazem com que nós lembremos de algo já acontecido. Eu sempre digo aqui que nós não temos medo daquilo que não sabemos, nós temos medo daquilo que conhecemos muito bem, só que não lembramos. Então já vivemos todas as experiências, no bem e no mal, na dor, no sofrimento, na alegria, na tristeza. Mas as boas lembranças daquilo que é bom não causam arrepios, não causam medo. Mas as lembranças inconscientes ou subconscientes de situações de dor e sofrimento já vividas, nós remetem a uma possibilidade de viver aquilo e o medo se instala. E às vezes é tão grande que ele se transforma em crises de pânico. Mas eu sempre digo para consolar as pessoas e curar-se a si mesmas deste medo. Se você tem medo, analise friamente, com calma, serenidade. Por que eu tenho medo? Porque eu já conheço. E se eu já conheço é porque eu já vivi. Se eu já vivi, não preciso passar de novo. Se eu já aprendi a tabuada lá na infância, eu não preciso ficar decorando a tabuada de novo, já está dentro de mim. Se eu aprendi alguma lição de história, de geografia, eu não preciso fazer novamente. Foi difícil na época, foi, por isso eu tenho medo de acontecer, mas já aconteceu. Quando começamos a fazer essa análise, nós começamos também a curar-nos. Porque a cura está dentro de nós, não está fora. Não há nenhum remédio que cure uma dor da alma, uma dor emocional, porque não está no corpo. O corpo é apenas o reflexo. Amortecer o corpo para que ele não sinta isso, não vai resolver o problema. Vai apenas adiar. E vai adiando, adiando até o fim dessa encarnação. E se o trabalho não for feito, vai ficar a lacuna. Então os medos, geralmente eles são originários das vidas passadas, das falhas do passado. Quando falhamos,
E depois passamos pelos resgates necessários. Quanto resgate já foi feito em nossas vidas passadas? Porque cada vez que fizemos algo sabendo que aquilo não era correto, depois nós colhemos os frutos da nossa semeadura. E quando você passa pelo resgate, normalmente é de forma traumática. E esses traumas estão vivos em nós, são os nossos monstrinhos, as nossas sombras internas. E é preciso iluminar, porque sombra só se elimina com a luz. Trazer para a consciência, trazer para a luz, porque nós sempre dizemos que a consciência é luz, a luz é consciência. Trazendo para a luz, nós iluminamos. Como é que se faz para trazer para a luz? Fazendo uma autoanálise, uma verificação consciente. Se eu tenho um medo é porque eu já passei. E se eu já passei, não preciso passar. Eu já aprendi a lição. Então eu tenho um medo de algo que eu já passei pelo pavor do resgate. É uma memória. Isso é uma memória. Estou iluminando ela para que ela deixe de agir como uma sombra. Então, sobre o pânico, eu acho que está muito bem aqui exemplificado, para que todos aqueles que ainda têm essa dor da alma possam curar-se a si mesmos. Aqui também trazemos hoje uma outra situação bastante comum e muito questionada, que se refere à osteoporose. A osteoporose, ela afeta os nossos ossos, fragilizando-os. E o que são os nossos ossos no nosso corpo? É a estrutura. É a estrutura que mantém a carne em pé, firme. Se nós não tivéssemos ossos, nós seríamos como uma bola de gelatina. Na posição que ela está, ela se esparrama. Os ossos mantêm a forma. São os ossos que mantêm a forma humana. Imagine um corpo humano sem nenhum osso. Ia virar uma bola de carne. Então, os ossos, eles são a estrutura deste mecanismo que a alma se utiliza para viver e experienciar uma encarnação. A osteoporose é uma deteriorização dos ossos. Eles se transformam numa estrutura frágil. Quando nós temos essa estrutura frágil, significa que nós podemos ter algo dentro do nosso subconsciente que nós analisamos e entendemos que estamos fragilizados. Não é tanto uma questão de vidas passadas, é mais uma questão desta vida. Eu acho que a minha estrutura é frágil. Seja lá o que for, pode ser estrutura ética, moral, financeira, familiar, relacionamento profissional. De qualquer forma, nós nos sentimos fragilizados. Não temos poder, não temos força. Somos dominados, somos controlados. É verdade que somos controlados e dominados o tempo todo pelo sistema, mas nós temos força suficiente para levar a nossa vida independente desses controles. Do nosso jeito. Nós não somos obrigados a aceitar a subordinação. Não é nos revoltando, é entendendo que nós temos alternativas. Sempre temos alternativas. A alma não reencarna sem as possibilidades de vencer todos os obstáculos, fazer a sua experiência ou as suas experiências independente, porque a alma não depende de ninguém.
Ela só depende de si própria. Quando nós não acreditamos nisso, a nossa estrutura fragiliza-se, porque acreditamos que somos fracos. Quebra-se como um cristal, qualquer toque mais duro quebra-se. Então a osteoporose, ela é realmente ligada, está ligada à estrutura da nossa consciência, não do subconsciente, daquilo que estamos fazendo agora. A estrutura emocional, mental. Precisamos avaliar isso. Quando começamos a entender isso, o nosso corpo começa a reagir, se regenerar. Lembrando que nós temos a troca de células a cada 4 meses, todas as células, inclusive as células dos ossos, pois os ossos são estruturas vivas. São células também, como qualquer outro órgão do corpo. Talvez a osteoporose também ela esteja ligada às crenças limitantes. Quando acreditamos que não podemos, que dependemos disso, daquilo, aí entram as religiões, os relacionamentos, a profissão. Quanta coisa pode estar atrelada. Uma análise mais profunda vai fazer com que identifiquemos qual a estrutura está fragilizada em nós, e aí vamos começar a reforçar, fortalecer a estrutura óssea. Porque, como sempre dizemos, o corpo é a caixa de ressonância da alma. Às vezes também temos uma fragilidade no caráter, tendências. E talvez nem estamos cometendo nenhum deslize, mas nos sentimos fracos, fragilizados, porque acreditamos que não vamos vencer os obstáculos. Então é mais uma vez a fragilidade da estrutura. A estrutura frágil faz com que os ossos enfraqueçam. E por último, dos temas aqui abordados hoje, vamos também falar da hérnia de disco, porque ultimamente muitas pessoas estão com problemas, não somente de hérnias de disco, mas na coluna vertebral. A coluna vertebral, ela é a estrutura, o pilar. A coluna que sustenta a estrutura. Como numa construção, as colunas sustentam os andares de cima, o peso da estrutura. Ela tem uma função diferente, embora seja também uma estrutura óssea, mas ela representa algo a mais, porque ela representa além daquilo que é do corpo apenas. Se a osteoporose ela representa a fragilidade dos ossos daquele corpo, a coluna representa toda a estrutura familiar, a estrutura da sociedade, a estrutura, eu diria, da humanidade. Em cada coluna vertebral está um pilar. É óbvio que cada coluna tem uma área de sobrecarga. Ela tem uma potencialidade de suportar o peso ali naquela posição que ela está. Então a coluna de cada corpo humano, ela é composta por ossos, né, por vértebras, e tem também os discos entre as vértebras. E essas vértebras, esses discos, fazem com que ela se mova, com que ela oscile como um bambu. Oscila, mas não quebra. A mobilidade. Muitas vezes a hérnia de disco ela está representando que aquela pessoa pode estar sendo muito dura
seja consigo, seja com os outros. Então ela perde a movimentação natural, fica rígida demais. Então começar a pensar, será que eu estou sendo muito rígido comigo ou com os outros? Será que eu estou me cobrando demais? Será que eu estou cobrando demais os outros? Exigindo aquilo que não é meu direito? Será que tem algum peso que eu não identifiquei? Então nós temos aqui 3 situações onde podem estar as causas das hérnias de disco. Pode estar dentro da família, o problema, pode estar na profissão e pode estar no local de trabalho. A família, quantas pessoas carregam pesos que deveria ser do outro da família? Quando o peso é muito, a estrutura da coluna começa a perigar, começa a dar problemas, começa a ficar comprometida. Porque se nós temos vários membros dentro de uma família, o equilíbrio é quando cada um carrega os seus pesos. Então ninguém vai ter problema de coluna. Se é por causa dali, pode ter problemas em outro lugar. Mas na família daí não tem mais razão para ter problemas. Às vezes é uma responsabilidade que sobrecarrega uma das pessoas da família. Às vezes é alguém que fica lá no seu cantinho e espera que os outros façam a sua parte. E às vezes é um medo de não conseguir cumprir com a sua responsabilidade. Quando cai uma responsabilidade muito grande sobre um dos membros da família, mesmo que ele consiga fazer de uma forma abnegada, mesmo que ele não considere isso um peso, apenas um compromisso, uma missão, mas ele pode ter um medo então de não conseguir cumprir com a sua missão. De qualquer forma, hérnia de disco, quando está relacionada à família, é o peso que está sobre ele. É preciso ver isso e aliviar esse peso. Às vezes os outros não vão colaborar, então tem que haver outra solução. Muitas vezes, inclusive, o próprio afastamento. Porque ninguém é preciso sofrer além do que é responsabilidade e compromisso da alma quando é resgate. Porque se não é resgate, não é necessário sofrer pelos outros. Às vezes é um problema na profissão. A pessoa escolheu uma profissão, mas não está feliz naquela profissão. Então toda a estrutura profissional começa a ficar comprometida. Porque se não temos alegria, se não temos prazer de fazer o nosso trabalho, então nós não temos mais um trabalho, temos uma obrigação. E ninguém gosta da obrigação. O trabalho deveria sempre ser feito de forma alegre, feliz. Porque ele é também um lazer. Não é só um compromisso. Imagine-se você uma vida inteira sem nenhum trabalho. O que seria de você? Será que você iria obter progresso nesta encarnação ou daria um passo atrás porque uma vida sem propósito é uma vida morta? Como se diz, um morto-vivo. Então, muitas vezes a hérnia de disco é realmente um desgaste dentro da estrutura profissional também. E se representa o desgaste lá na coluna vertebral. Muitas vezes, dentro do trabalho, embora a pessoa esteja feliz na profissão, mas ela está fazendo um trabalho num local, numa empresa, numa situação ou num projeto
que não está nem um pouco satisfeito. Pode estar sobrecarregado na sua responsabilidade. Aí a pessoa se sente num comprometimento além da sua capacidade e ela tem muito medo de não conseguir dar conta, de falhar. Aí começa o desgaste. Esse desgaste dos movimentos, como a coluna faz. E a hérnia de disco pode surgir porque é os movimentos da coluna, a elasticidade, ela fica muito engessada na sua responsabilidade, no seu compromisso, e a mobilidade dificulta e começa o desgaste. Pode ter também muita cobrança, por mais que faça o trabalho da melhor forma, mas pode ter um chefe que não sabe fazer nada, mas sabe cobrar muito bem. Existe esse tipo de pessoas em todos os lugares. Quem mais cobra são os mais incompetentes, porque ele cobra inclusive a parte que cabe a ele, ele cobra dos outros. Isso é normal no ser humano. Existe aquele que faz tudo e ganha pouco, e aquele que faz nada e ganha muito. Mas aquele que faz nada e ganha muito é aquele que mais cobra daquele que faz tudo e ganha pouco. Então a cobrança é um peso que cai sobre aquele que tudo faz, aquele que se esforça. Então aquele que é cobrado, ele começa a fazer um esforço cada vez maior. E esse esforço cada vez maior é como se fosse forçar a coluna. E vai criar um desgaste nas suas vértebras. E pode criar, sim, uma hérnia de disco. Pode não ser uma cobrança do chefe, mas pode ser um quadro onde os colegas de trabalho também tenham problemas. Porque muitas vezes a pessoa está trabalhando, faz o seu trabalho bem feito, de uma forma responsável, mas tem aquele colega ou aqueles colegas que são verdadeiros espinhos. Toda hora ficam cutucando e cutucam até sangrar. Porque são pessoas realmente que não têm respeito. Nós temos que entender que cada um está fazendo o seu processo evolutivo, mas a falta de respeito é a pior das características do mau caratismo de uma pessoa, porque não custa nada. Ele não ganha nada com isso. Ele não tem vantagem, ele não tem nenhum benefício em ser mal educado, em ser desrespeitoso. Então é uma forma de agressão gratuita. Por isso eu digo que é sim uma das piores características do caráter de uma pessoa, é a falta de respeito. E a falta de respeito com os colegas num trabalho, num local de trabalho, ou às vezes até na escola, na vizinhança, em qualquer lugar, no clube, lá numa entidade que você participa, isso também sobrecarrega. Porque se você faz o teu melhor, você se transforma numa estrutura leve. O corpo fica leve, não pesa. Não dói em lugar nenhum. Mas quando outros sobem em você e fazem, como se diz no popular, gato e sapato de você, abusam através da falta de respeito, do mau companheirismo, da falta de ética, então você começa a ter aquele peso sobre você. E aquele peso vai forçar a tua coluna. Vai engessar os movimentos e vai criar problemas nas vértebras. Com certeza. Então,
trouxemos aqui hoje algumas considerações para que, se vocês, ou você de forma individual, tem uma dessas características, desses problemas, seja o pânico, a crise de pânico, seja a osteoporose, seja a hérnia de disco, muito comuns hoje, veja como você pode sair disso. Naturalmente, quando você resolve a questão que causa o problema, você vai melhorar, você vai ter a cura, porque a cura vem de dentro para fora, uma vez que o corpo se regenera. As nossas células são substituídas a cada 4 meses, na média, todas elas. Então, tudo pode ser resolvido. No momento que nós corrigimos a causa, as células começam a reconstituir aquela parte danificada, aquela parte onde há a dor. Porque células saudáveis, corpo saudável. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, 24 de maio de 2025. Trazemos hoje mais um tema sobre os tempos finais. Temos aquela famosa frase que diz: "E quando tudo parecer o fim, não será o fim, será o começo de um novo tempo." Estamos realmente no centro deste tempo, como se fosse no olho de um furacão. Já falamos aqui muitas vezes do marco zero, o ponto zero. Tudo isso significa o quê? Final de um ciclo, início de outro ciclo. A Terra, como já foi dito, finaliza dentro de pouco tempo. Estamos na fase final dessa transição. Vamos finalizar esse ciclo de provas e expiações para entrar numa condição de mundo de regeneração, onde não haverá mais dor nem sofrimento. Esta boa nova já foi anunciada pelo Cristo há 2000 e poucos anos, quando ele disse que finalizaria o ciclo da velha terra e o novo ciclo seria sem dor e sem sofrimento, e os mansos e puros de coração herdariam a nova terra. E hoje nós vamos falar aqui exatamente sobre esse tempo que está aqui, porque a maioria das mensagens que eu recebo todos os dias, e são centenas, elas relatam todos os problemas, as angústias, as dores, as preocupações que vocês estão sentindo. Você não está sozinho neste movimento energético. Estamos todos no mesmo planeta, a mesma casa planetária. Sentindo de uma forma diferente, reagindo de uma forma diferente, mas estamos aqui, finalizando a cada um a seu modo, porque cada consciência é individual. Cada ser humano é uma alma individual. Um indivíduo teve um caminho, uma história trilhada, sentindo da sua forma, experienciando da sua forma, compreendendo da sua maneira. Estamos nivelando a consciência na soma de todas as encarnações vividas neste planeta Terra. Hoje você é o resultado desta experiência única que você trilhou. Mas você está nivelando para ver e sobrar ali a frequência que vai determinar se a tua frequência condiz com a nova Terra ou ainda precisa trilhar ainda um tempo num mundo de provas e expiações para completar esse aprendizado. É claro que
todos os que estão encarnados têm condições de ascensionar. Isso já foi dito tantas vezes. A partir de 1950, todas as almas que reencarnam têm condições de ascensionar, porque estamos indo para a última e decisiva encarnação. Mesmo aquelas milhões de almas que vieram numa encarnação compulsória, que foram retiradas da sombra das trevas, se elas fizessem um esforço muito grande, teriam condições. Mínimas condições, mas teriam. Já foi falado sobre isso também, que é realmente uma mensagem trazida pelo espírito de Joana de Ângeles, que disse que lá por volta de 2050, 2060, vieram essas almas como última oportunidade, porque elas não queriam reencarnar, já que tem o livre-arbítrio lá no plano astral, de quando a alma quer reencarnar. Mas existe um prazo, e esse prazo chegou, e essas almas foram trazidas à força para que elas tivessem realmente uma oportunidade, uma chance. E foram colocadas em famílias de alto nível de frequência. As famílias numerosas daquela época, e vocês podem fazer uma avaliação, como eram grandes as famílias, um número enorme de filhos, entre aqueles sempre tinha uma daquelas almas, porque ali teria um meio favorável para se redimir. Algumas aproveitaram, infelizmente muitas, ou a maioria, não. E são essas almas que hoje ainda estão ali encarnadas, nos comandos, praticando todas as maldades que são inimagináveis ainda pela maioria das pessoas. Quando a verdade vier, o choque vai ser grande, porque as máscaras irão cair e o Apocalipse se implantará, porque o Apocalipse é a revelação daquilo que estava oculto. Se estamos nivelando as nossas vidas passadas e temos condições de ter a frequência da nova Terra, então só cabe uma coisa: cada um fazer o seu melhor. Não dependemos da sorte, não dependemos das vidas passadas. Muitas pessoas dizem: mas eu fiz muita coisa ruim nas vidas passadas, então agora eu não vou conseguir. Vai conseguir, se fizer o esforço necessário. Senão não estaria encarnado agora. Já teria sido recolhido para outros mundos, ainda de provas e expiações. Portanto, você tem condições, acredite. Não culpe os outros, não jogue a responsabilidade para os outros, não se sinta vítima de nada, você é capaz. Mas é preciso o esforço. Se a nota faltante é alta, o estudo tem que ser maior. A dedicação tem que ser maior. Senão vai ser reprovado no final. Nós passamos todos os tempos, e esta existência principalmente, porque quando chegou o último século da transição planetária, os trevosos sabiam disso, eles têm a informação, inclusive eu diria informações privilegiadas. Eles começaram a trazer todos os mecanismos para tentar impedir ao máximo que a maioria das almas tivessem dificuldades para conseguir a frequência da nova Terra. Então, as tecnologias que vieram a partir de 1950, que começou o último século da transição, todas as tecnologias foram usadas pelo comando oculto, esse governo oculto que dominou a humanidade por todos os tempos. E através dos seus marionetes, nos cargos de posições, em todos os setores da humanidade, da economia, dos governos, da indústria, da produção. Em todos os lugares há infiltrados, marionetes deste comando. E aí eles trouxeram as condições para que o plano macabro
prevalecesse. As influências externas, como mídias, religião, ensino, ciência, tudo manipulado para que as almas encarnadas tivessem dificuldade de compreender a vida e, através das suas falsas crenças ou falsos conceitos, porque se você acredita em algo que não é verdade, você cria uma verdade que não é verdade. As influências transformaram principalmente as nossas crenças. Começamos a acreditar em coisas que não são reais. É como você estar numa estrada e alguém te disser que o caminho para o ponto que você quer chegar é pela direita e você vai por lá. E depois lá adiante você nota que errou a estrada. Aí tem que voltar, perde-se um tempo incrível. Ou se alguém também lá na encruzilhada diz para você que o teu caminho é para a esquerda e você vai porque acredita, lá adiante você precisa retornar e pegar o caminho diferente. Tudo isso aconteceu nesse último século. Está acontecendo ainda de forma menos intensa, porque as consciências estão acordando, despertando, e não se deixam mais enganar, influenciar. Quando temos aquela parábola que, por falta de conhecimento, o povo pereceu, sofreu, demonstra exatamente a situação atual do nosso planeta, da nossa humanidade. Por falta de conhecimento, o povo está sofrendo. Esses conceitos mal criados, essas influências, essas crenças, trazem agora, neste final de alinhamento frequencial, uma apatia, um desânimo, tudo aquilo que você possa imaginar de negativo. Vai trazendo também estresse, ansiedade, loucura, insegurança, desespero. Porque quem dormiu muito agora precisa se apressar. Se você tem um avião para pegar às 9 horas, vocês têm que estar lá no aeroporto determinado tempo antecipado a fim de fazer o check-in. Tem mais o tempo de se preparar e o trajeto. Se você se atrasa, se você dorme, você vai fatalmente perder o voo. Muitas almas estão perdendo o voo agora para a ascensão. E isso é a causa de toda a tristeza, toda a loucura que está acontecendo neste planeta. Já foi dito aqui anteriormente que chegaria o tempo que as pessoas iriam entrar em colapso. Muitas enlouqueceriam, muitas se suicidariam e muitas se transformariam em verdadeiros robôs. Nós vemos agora fantasmas humanos andando para cá e para lá. É triste isso. Às vezes você vê uma pessoa na rua, uma pessoa no seu trabalho, mas ela está completamente alheia, porque a consciência dela está amortecida por uma das situações aqui colocadas. E uma alma, uma consciência que não está equilibrada, ela é capaz de reações inesperadas e que muitas vezes coloca inclusive em perigo outras pessoas. Agora é um tempo de compaixão. Precisamos olhar para os lados, ver o drama e não fazer parte do drama, porque se nós perdermos o equilíbrio,
tudo o resto estará comprometido. Muitas vezes eu vejo mensagens de vocês dizendo: porque na minha família ninguém presta atenção, no despertar me acham fora da casinha, parece que eu estou falando para as paredes, eu não consigo encontrar ninguém que fale a mesma linguagem. E é verdade. Quantas vezes foi dito aqui? É verdade isso, e tem um propósito. Somos pontos de ancoragem, ilhas para acolher os náufragos. No momento oportuno, você vai sentir quanto foi importante você se aprimorar, acordar, despertar para estar pronto para auxiliar ao menos aquele círculo ao teu redor. Você será uma ilha que vai acolher os náufragos que estão ao teu redor, porque ninguém pode nadar quilômetros e quilômetros, mas alguns metros, sim, mesmo em alto mar ou em mar revolto. E você vai abrigar essas pessoas da tua maneira, do teu jeito, dentro da tua capacidade. Não se preocupe com a quantidade e nem com a qualidade, apenas esteja preparado para receber, auxiliar, amparar essas consciências que vão colapsar. Nós vemos como aumentou o número de pessoas que estão esquizofrênicas, que estão ansiosas, estressadas, com crises de todos os tipos, crises psíquicas. É importante, como vemos, situações de angústia, de depressão. Quando olhamos para o lado e vemos como a sociedade da Terra está doente, doente psiquicamente, moralmente, eticamente, e faltava tão pouquinho, poucos metros, nessa longa caminhada de milênios. Muitas almas têm entre 600 a 1.100 encarnações, e isto demanda 150, 200 mil anos de experiências aqui como humanos. E vai falhar num trechinho correspondente a poucos anos. Dentro desta encarnação, e nem toda ela, uma parte, bastaria alguns anos para fazer as mudanças, e vão perder essa oportunidade. Obviamente que terão oportunidades em outros mundos de provas e expiações, mas é uma pena. É uma pena. Na medida que nós sentimos algo a mais, porque estamos desenvolvendo a capacidade do sentir, e isso é uma prova de todos os sintomas que começamos a sentir e ver, porque nós vamos ter muito trabalho e não dá tempo de conversa. Precisamos sentir, auxiliar. Sentir, auxiliar. É como se fosse uma conversa telepática, só que não é pela mente, é pelo sentir, pelo coração. Podemos auxiliar aquelas que nos pedem socorro. Algumas que não têm condições de pedir socorro, também podemos agir, porque é uma caridade. Desde que respeitemos o livre-arbítrio dessas almas. Quantas pessoas estão agindo de uma forma completamente diferente do que eram até há pouco? Se as máscaras começam a cair, a verdadeira face de cada um vai ser mostrada. E quem era bom vai mostrar ainda mais qualidades. E aquele que era mal intencionado vai mostrar que ele é ainda pior do que parecia. Porque a verdade não vai ser escondida. Ela vai realmente se manifestar para todos e tudo. A maioria das pessoas que estão entrando em colapso com as suas consciências, elas criaram uma dependência dos outros.
Quando o Cristo disse naquela época, há 2000 anos, uma parábola, obviamente, não dê o peixe, ensine-o a pescar. Nós vemos hoje a profundidade desta parábola. Foi criado propositalmente uma dependência de uma grande massa crítica da humanidade. Depender dos outros, depender do governo, depender do assistencialismo, depender de conceitos, depender da religião, depender de tudo e de todos. E aonde que ficou a criatividade? Enterrada profundamente. Se você dá o peixe, toda vez que aquela criatura tem fome, vai vir pedir o peixe. E ai de você se um dia você não der o peixe. Basta uma vez para essa criatura se revoltar e te amaldiçoar. Mas se você até pode e deve dar o peixe na primeira vez, mas pega ele pela mão, pega o anzol, a isca, vai lá na beira do rio, do lago, do mar, ensine a ele como se faz pegar o peixe. Ele vai aprender e ele vai começar a pescar sem vir te perturbar, incomodar, atrapalhar, tirar o teu tempo precioso que você já está produzindo algo. E ele vai se sentir útil, porque depender de tudo e todos é uma sensação de fracasso muito grande. Ninguém é feliz, por mais que esteja satisfeito. Porque se não sente agora, enquanto está encarnado, vai sentir depois, ao desencarnar, no além-túmulo. Vai se sentir um inútil. Perdeu a encarnação. Perder uma encarnação é um prejuízo enorme. Uma encarnação perdida, ela requer, em média, no mínimo 3 encarnações seguintes para equilibrar, porque ela tem que recuperar o tempo e fazer o que tinha que fazer nas próximas. Então vai diluindo aquela perdida e precisa de no mínimo 3. Essa informação foi passada há 7, 8 anos atrás por um espírito mais elevado que trouxe essa informação. Mas e agora que é a última encarnação, antes do tempo final? Será? Será que vai acontecer o quê? Eu sempre digo, vamos confiar, porque a providência divina é maravilhosa, mas eu não gostaria de correr o risco. E também gostaria que nenhum de vocês corresse esse risco. Porque não vai ter volta. Finalizou, não completou, faltou. Vai se fazer o quê? Vai completar em outro lugar, em outros tempos. Depender dos outros foi uma imposição das religiões, dos governos e também dos relacionamentos, enfim, do cotidiano. É a lei do menor esforço. Se o outro faz por mim, eu não preciso me esforçar. Que beleza, que maravilha. Parece realmente uma maravilha. Mas a inutilidade vai pesar, e muito. E a conta vai vir. A lei do retorno é a única certeza que nós temos. Ela vem para que a gente faça diferente. Só que fazer diferente, quando o tempo se esgotou, remete a dificuldades maiores. Porque as ferramentas que você tem hoje, não vamos ganhar lá adiante. Vamos começar num nível ainda baixo. O primeiro degrau de uma nova escada. Aqui nós não somos contra programas sociais, pelo contrário. É preciso olhar aquele que realmente precisa. Tem muita gente que não tem condições físicas, emocionais, mentais, às vezes até financeiras, embora financeira, se quer trabalhar, emprego sempre tem.
Eu vejo empresas fechando por falta de gente que queira trabalhar. E não precisa ninguém dizer, você mesmo sabe. Quanta gente está fechando, está deixando de investir porque não tem mão de obra. Porque ninguém mais quer trabalhar. Todo mundo quer viver às custas de algo, de alguém, de algum programa. Então os programas sociais, eles têm validade, mas eles têm que ter um propósito. Dar aquele estímulo, aquela força inicial, aquela condição para que aquela alma encarnada consiga andar com seus próprios pés. Nós temos que ter a consciência que tudo é oportunidade. Eu vejo pelo exemplo prático, pela experiência vivida. Não precisa que alguém conte. Em 1984, eu abri uma papelaria, uma livraria. E a cidade que eu moro hoje é a mesma que eu vim naquela época. São mais de 40 anos, 41 anos. E por 20 e poucos anos, eu representei, através da empresa, a distribuição de jornais. Tinha 3 jornais importantes aqui na região, os de maior circulação, que eu representava. E eu precisava entregar esses jornais. Então, na época, não era proibido que uma criança, um jovem, um adolescente entregasse o jornal, porque é um trabalho, não é pesado, é um trabalho leve. E era até um divertimento, porque esses adolescentes andavam por aí de bicicleta e não tinham o que fazer, e aí entregava o jornal e ganhava. Eu dava toda a comissão para o jornaleiro, eu nunca fiquei com um centavo. Eu comecei com meus sobrinhos, meus filhos, e depois, quando eles foram crescendo, e daí foram outros que vieram, passaram 20 e tantos jornaleiros pela minha mão. Todos eles aprenderam a ganhar o dinheiro e a usar o dinheiro para o bem, economizar, administrar o dinheiro. Mas aprenderam principalmente a vida, porque eu não dava apenas a comissão, eu ensinava eles. E eu posso dizer que isso me deu uma satisfação muito grande, porque dos mais de 20 jornaleiros, entregadores de jornais, apenas um não fez faculdade, curso superior. E que na época era difícil. Hoje é fácil, hoje basta se inscrever, já está passado na faculdade. Naquela época se formava, inclusive, bons profissionais. Teve vários deles que são doutorados nos seus níveis de conhecimento. Mais de 20 e apenas um não fez faculdade. Todos hoje são empresários, profissionais bem-sucedidos. E esta satisfação não tem preço. Eu não ganhei nada com o jornal, mas ganhei a recompensa de um trabalho, de um esforço, aonde criamos não seres humanos, criamos pessoas, criamos consciências. Consciências positivas. Consciências que são realmente profissionais, que têm peso de decisão na sociedade atual. Então, não dar ao peixe, mas ensinar a pescar. Porque esses programas sociais, eles têm um lado bom, mas têm um lado ruim. O lado ruim é que eles inibem a iniciativa e a criatividade. Um ser humano só é realizado e se sente realizado de fato quando ele aprende a ter iniciativa e criatividade, senão ele se sente um inútil. E a inutilidade nos torna reféns do externo. Quando a inutilidade nos torna refém do externo,
O externo nem sempre está à disposição de nós. Aí começam as decepções, o vitimismo, começam as depressões, as angústias, as mágoas, ressentimento. Daí vem cada vez mais problemas psíquicos. A loucura, o desespero, a esquizofrenia, o desequilíbrio emocional nos torna presas fáceis do mal. Como nós vemos hoje pessoas desequilibradas? Não somente pessoas que não têm o que fazer, pessoas que estão em funções. Não se sentem realizadas, porque está lá na função, mas é uma função que não traz recompensa. Muitos trabalhos, principalmente em repartições públicas, onde a pessoa está lá só pelo salário. Ele ganha bem, mas não é feliz. Vai chegar a conta, porque uma hora a consciência vai cobrar. A consciência vai dizer: o que você está fazendo? Você é um inútil. Produza alguma coisa, faça jus ao que você ganha. Produza porque o mundo precisa de trabalho honesto. Precisa de colaboradores. A sociedade não pode viver sem os trabalhadores em cada setor da produção dos serviços. Nós vemos hoje tanta gente com síndromes disso, síndrome daquilo. Claro que tem aquelas que a gente já falou, as crianças principalmente estão vindo na condição de consciências mais adiantadas e elas se escondem atrás como um anteparo, como um escudo, porque elas não suportam a energia coletiva, então elas se escondem para suportar. Elas vão mostrar quem elas são e que não é nenhuma deficiência, nenhum problema lá adiante. O tempo vai provar isso. Mas tem algo estranho. As pessoas estão robotizadas, estão alienadas, estão simplesmente como insetos que perderam o rumo do seu destino, da sua casa. Se perdem aqui e ali. Esta semana que passou, eu recebi várias mensagens falando de uma coisa que eu nem tinha prestado atenção, porque eu não estou muito ligado com as notícias, nunca vejo notícia, nunca acompanho essas coisas de mídias. Mas eu vejo as mensagens que as pessoas me enviam, e é ali que eu tenho que atuar, porque eu estou fazendo esse trabalho, é a minha missão. Várias pessoas me falaram o que eu achava daquela nova síndrome agora, um tal de reborn. Poxa, eu nem sabia o que era isso. Não tinha ouvido essa palavra. Daí eu fui olhar o que é isso. Até alguns me disseram, porque as pessoas agora estão se apegando a objetos como crianças de plástico, bonecos, e tratam como se fossem filhos. Aí eu estava vendo isso e aí é o tal do algoritmo, né? Aí veio também que tem certos estados ou certos municípios que estão pensando em criar leis, porque parece que tem pessoas que adotam uma boneca, um boneco de plástico, e começam a acreditar que aquela boneca está doente e vão para os postos de saúde e tiram a vaga daquela mãe, principalmente, que vai lá com uma criança, de fato, que está doente e precisa de atendimento. É um desperdício e é um despropósito, porque um boneco de plástico não precisa de atendimento. Porque é um objeto inanimado. Mas é incrível como isso está acontecendo agora. Por que isso acontece? Porque é o vazio existencial. Aquele vazio da alma. Aquele vazio que aquela criatura criou para si. Não é uma coisa externa, e não venham dizer que é doença. É um desvio psíquico
porque não tem positividade naquela consciência. Teve uma vida vazia, uma vida fraca. Claro que tem algumas situações, por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer, às vezes ela se interte com a boneca, mas aí é outra história. Não tem nada para comparar aqui uma coisa com a outra. Pessoas que se dizem sãs, e de fato são sãs, mas elas têm aquele vazio corrompe, come, corrói por dentro, e elas precisam preencher esse vazio. Então elas criam uma situação, criam um cenário, uma coisa que não existe, mas vai satisfazer, vai atender momentaneamente aquele vazio. Só que esse vazio, ele não pode ser preenchido com nenhum artifício. Então ele vai voltar mais intenso mais adiante. Eu diria que é preciso, sim, olhar para essas pessoas e tentar tirá-las deste vazio existencial. Vai ser muito difícil, mas quem sabe tem alguma solução, fazer com que elas se sintam novamente úteis. Se é possível isso, seria uma alternativa. Porque o final de tudo isso nós já sabemos. Ou é a loucura ou é o suicídio. Ou então, andam por aí como zumbis, um morto-vivo, que dá na mesma. Porque tem muita gente que está respirando, está andando, mas a consciência está morta. Não tem mais vida. Porque a alma, que é a consciência, é ela que anima um corpo. Se a alma está vazia, se ela está inerte, aquele corpo pode se movimentar porque os seus órgãos funcionam, mas se movimenta sem comando, sem objetivo. É o final dos tempos. E quando tudo parecer o fim, não será o fim, será o começo de um novo tempo, de um novo ciclo. E estamos neste ponto. Portanto, não vamos levar nada por surpresa. Vamos, pelo contrário, nos estar preparados para auxiliar sempre que formos chamados, sempre que tivermos oportunidade. Porque a nossa caridade também conta pontos. O nosso amparo que podemos oferecer para os outros sempre vai contar pontos, na média final para nós. Muitos que estão hoje no caminho da ascensão ainda têm lições, ainda têm missão, ainda têm oportunidades de fazer algo para elevar um pouco mais a sua frequência. E talvez essas oportunidades que estão surgindo também tenham essa finalidade de nos proporcionar mais barganha para esta frequência da ascensão. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Amados, finalizando a separação do joio e do trigo, num primeiro momento há a formação de grupos, atraídos pela frequência compatível. Esta fase da transição planetária e da ascensão das almas para um mundo de regeneração trará uma nova configuração dentro da consciência coletiva. Este é o momento da humanidade da Terra. Você foi preparado durante muitas encarnações aqui na Terra, mesmo que não se lembre, para sua missão nesta existência atual. Alguns até foram aprender seu ofício em outros planetas ou estrelas, e agora estão aqui encarnados para cumprir seu propósito de alma. Não tenha dúvidas quanto à sua missão dentro desta transição planetária. Tenha a certeza de que ela virá no momento oportuno. Todo o conhecimento já está dentro de você. Confie no plano e esteja atento aos sinais. O chamado não virá. Ele já foi feito há muitos séculos.
Você aceitou essa missão e foi minuciosamente preparado durante os últimos milênios. Não importa se você sabe ou não como tudo isso aconteceu. Chegará um momento em que as informações virão e assim o quebra-cabeça se montará. Não é preciso ter pressa nem curiosidade. O importante é saber que você está pronto. Você não estaria lendo este texto se não estivesse. Não me pergunte qual é sua missão, pois não saberei responder. Mas posso dizer que você saberá em breve, se é que ainda não sabe. Se o preparo foi feito durante milênios, não se preocupe agora com detalhes. A caixa de ferramentas está em suas mãos e será aberta no momento certo. Só você poderá utilizá-la, pois ela contém seu conhecimento inato. Agora você começará a entender por que está no meio de uma família ou grupo em que a maioria não se interessa por estes assuntos de transição planetária e ascensão da alma. Seria um desperdício colocar todos os trabalhadores da luz agrupados em um único lugar e deixar o resto da humanidade à própria sorte. O plano divino é perfeito e por isso colocou cada peça onde ela será mais útil. Você é uma espécie de Robinson Crusoe, aquele que após o naufrágio se viu sozinho numa ilha deserta. Porém, ao contrário dele que se viu só na ilha, você é a própria ilha. Uma ilha que vai se formando rapidamente agora. Em breve, muitos eventos do final da transição planetária acontecerão e, ao não entenderem, pois nunca se interessaram pelo assunto, aqueles que estão ao seu redor e que desdenharam de suas palavras, lembrarão que já ouviram você falar sobre os fatos do momento. Não terão outra alternativa senão buscar seu auxílio. Então você formará sua ilha humana. Não será surpresa o amparo que virá do alto. Não será surpresa a incrível capacidade que terá em agregar e coordenar o necessário nos momentos subsequentes. É ali que todo o conhecimento, adquirido por milênios, será revelado de dentro para fora. Você lembrará de tudo conforme for necessário. Será também o momento de comprovar a perfeição do plano divino. Você não será apenas uma ilha, será também uma âncora. Será o porto seguro daqueles que já se sentem náufragos dos acontecimentos. Você será a força, a coragem e a fé que os outros não terão naqueles momentos de desespero. Não que sejam de fato momentos cataclísmicos, mas como disse antes, serão momentos incompreensíveis para aqueles que não acreditaram no plano maior. Na verdade, a maioria nem sabe quem é de fato ou o que está fazendo neste planeta. Mas você sabe. Você já tem o suficiente para saber ao menos que será o guia dos desesperados. Muitos despertarão nesses dias de glória para a humanidade, e você estará lá, guiando os novos despertos. Você será o mestre que os conduzirá em segurança até que possam confiar em si mesmos. Após todas as ilhas já estarem bem estruturadas, um novo processo iniciará. Algumas ilhas se unirão com outras e formarão arquipélagos. Haverá um tempo curto e intenso, onde os acontecimentos surgirão rapidamente e se somarão para que novos sistemas sejam criados. Aquilo que levava séculos para acontecer, levará alguns dias. Uma nova terra surgirá. Uma nova dimensão se fortalecerá. Uma nova humanidade estará pronta para habitar o mundo de regeneração, e você estará onde deve estar. Então compreenderá quão grandiosa é sua missão. Entenderá, enfim, que é mestre, pois a mestria sempre esteve dentro de você. Verá, então, a perfeição do plano divino para o planeta Terra e sua humanidade. Não entre no drama que querem lhe impor. Lembre-se de que os da não-luz sabem o que está por vir
E é por isso que tanto insistem em destruir a reputação da verdade e dos que a falam. Eles não querem que você seja essa ilha. Eles preferem que toda a humanidade pereça, já que eles próprios terão que ver seu fim. Esteja consciente de suas possibilidades. Nada do que está passando é por acaso. Tudo tem sempre uma causa. Você já foi preparado, mas pode estar sendo testado. É preciso saber se todas as ferramentas estão em condições de uso. Não haverá surpresas na hora oportuna. Tudo estará em sincronia com o plano maior. Pois se tudo é criação divina, o próprio Deus Pai Criador dos mundos é o comandante desta nave planetária. Não permita que o medo atrapalhe sua missão. Você não é Robinson Crusoe. Você é a própria ilha. Eu sou Vital Froze, e minha missão é o esclarecimento. Namastê.